A gente começa a aula de hoje falando sobre as relações ecológicas. Então, primeira coisa, quando a gente fala de relações ecológicas vai ser uma parte que é estudada em ecologia. E lembra lá, quando a gente fala de ecologia, ecologia vai ser dividida em duas, né, basicamente. Então, primeiro a gente tem lá que ecologia vai ser o estudo da casa, eco vem de oikos, oikos vem de casa. E aí, quando a gente fala de ecologia, a gente vai ter dois tipos diferentes que a gente pode dividir. Então, a ecologia basicamente ela estuda o quê? As relações de organismos com o ambiente, que é o que a gente chama de ecobiose, e as relações entre organismos, isso daí a gente chama de alelobiose. Quando a gente fala da relação entre organismos, a gente está estudando a parte de relações ecológicas. Então, as relações ecológicas, elas conceitualmente vão estudar as relações entre dois organismos. Esses dois organismos, a gente pode ter que podem ser organismos de mesma espécie, que é o que aí a gente chama de uma relação intraespecífica, ou seja, intraespecífica, uma relação entre organismos de mesma espécie. Por exemplo, dois leõezinhos se relacionando, ou sei lá, dois macaquinhos da mesma espécie, ou dois cachorros. Então, quando a gente fala da relação entre organismos de mesma espécie, essa vai ser uma relação ecológica intraespecífica. Quando a gente fala da relação entre dois organismos de espécies diferentes, a gente chama essa de relação ecológica interespecífica. Então lá, primeiro conceito que a gente falou na semana passada. Uma relação ecológica intraespecífica vai acontecer entre organismos de mesma espécie. Por exemplo, você pega lá dois leõezinhos, dois pantera-léo se relacionando. E quando a gente fala de relação ecológica interespecífica, a gente está falando da relação entre organismos de espécies diferentes. Então, primeira coisa que a gente tem que saber com relação a essas relações ecológicas. As relações ecológicas, elas são divididas em dois tipos, além de intraespecífica e de interespecífica. Elas podem ser harmônicas, que vão ser o quê? Aquelas relações onde a gente não vai ter disputa entre os dois organismos, onde a gente não vai ter a desvantagem de um dos lados. Ou seja, ou os dois lados saem ganhando, ou um lado sai ganhando sem que prejudique o outro. Então, de novo, quando a gente fala das relações harmônicas, não vai rolar disputa entre as duas espécies, entre os dois organismos. Na relação harmônica, ou a gente tem uma relação que vai ser positiva para ambos, ou ela é positiva para um e para o outro não prejudica. Então isso daí a gente chama de relação harmônica, tudo bem? A relação desarmônica, ela vai ser o quê? Quando a gente vai ter a relação entre dois organismos, onde uma das partes sai prejudicada. Então, na relação desarmônica, sempre uma das partes sai prejudicada. Então, a gente vai ter aqui duas espécies. Uma pode tirar vantagem da outra ou pode não tirar, mas o que interessa na relação desarmônica é que uma das espécies sempre sai o quê? Prejudicada, tudo bem? Agora sim. Show de bola! Então, quando a gente fala das relações harmônicas, lembra lá? Relações harmônicas, aquelas que são ou positivas para ambos, ou positiva para um, mas na realidade a relação harmônica é aquela que não há disputa, não vai ter desvantagem para uma das espécies. Quando a gente fala de relações harmônicas intraespecíficas, são relações onde a gente não vai ter desvantagem, e entre organismos de mesma espécie, lembra lá? Então, ó, primeiro tipo de relação harmônica intraespecífica, a colônia. Conceito de colônia, organismos anatomicamente unidos. Então, imagina que, por exemplo, a gente tem aí, esse organismo que eu coloquei para vocês é uma obelia. A obelia, ela vai ser da família lá dos quinidários. Quinidários, que é o filo das águas-vivas, por exemplo. Então, na obelia, a gente pode ver aí que esse organismo, ele vai ter várias estruturas diferentes. Você pode ver que a gente vai ter ali uma das partes, né? A parte mais de cima vai ser uma florzinha, ali embaixo vai ser uma bolinha com várias bolinhas dentro. Então, como se esse organismo ele tivesse várias cabecinhas diferentes.
Qual que é a ideia? Quando a gente fala da obelia é um exemplo clássico de colônia, dessa relação ecológica. Porque cada partezinha diferente dessa obelia, cada ramificação dela, vai ser um organismo. Só que, qual que é a questão? Quando a gente fala de organismos, a gente vai ter aí, por exemplo, 3 organismos. Vamos imaginar que eu, Thiago. Então, eu, Thiago, vou ter 3 organismos diferentes. Ó. Imagina que esse meu braço aqui vai ser uma parte da obelia. Esse outro meu braço vai ser outra parte. E a cabeça vai ser outra parte. Então imagina que a obelia vai ter 3 bracinhos aí diferentes. Tem aquele ali mais da direita que vai ser uma bolinha com vários círculos dentro. Tem ali o da esquerda e tem a parte de cima que é como se fosse uma florzinha. Então a obelia, a primeira coisa que é o que conceitua a colônia, ela vai estar anatomicamente unida. O que isso daí quer dizer? Tá vendo que aqui, ó, imagina que isso daqui é uma das partes da obelia. Tá ligado anatomicamente nessa outra parte e essa parte aqui tá ligada anatomicamente nessa outra parte e essa parte que é a cabeça tá ligada anatomicamente nessa parte. Então o que eu quero que vocês entendam sobre a colônia é que os organismos estão anatomicamente unidos. Então, ó, imagina que cada parte do meu organismo ela vai ser responsável por um tipo de função. Ou seja, imagina que essa minha mão aqui vai ser responsável pela locomoção, a minha cabeça vai ser responsável pela nutrição, essa outra mão vai ser responsável pela reprodução. Então, tá vendo que a gente vai ter funções repartidas para cada tipo de organismo? Então, organismo 1, a cabeça é o organismo 2 e aqui a gente tem o organismo 3. Só que eles estão anatomicamente unidos e todos os 3 organismos vão ser da mesma espécie, tudo bem? De novo, então, quando a gente pega lá essa ideia de colônia, a gente vai ter que a colônia... Imagina que a colônia são vários organismos de mesma espécie que estão ligados anatomicamente e com funções repartidas. Então, de novo, esse é o conceito para não confundir. A colônia vão ser organismos de mesma espécie que vão ser anatomicamente unidos com funções repartidas. Tudo bem? Então, isso daí é colônia, certo? Vamos lá. Um outro tipo de colônia que a gente tem vai ser a caravela portuguesa. Caravela portuguesa também, que é da família dos quinidários. Aí a gente vai ter aquela parte de cima que vai ser responsável pela flutuação e a gente vai ter a parte de baixo que vai ser responsável pela locomoção. Por exemplo, deixa eu falar aqui de sociedade e aí a gente compara as duas para ver se tem problema ainda, tudo bem? Então, qual que vai ser a diferença? Quando a gente fala de sociedade, a sociedade ela vai ser organismos de mesma espécie que vão ter funções repartidas, só que eles são desligados anatomicamente. Então, quer dizer que o que vai diferenciar a colônia de sociedade é que a colônia eles estão anatomicamente unidos e a sociedade eles estão anatomicamente separados? É isso, tudo bem? O exemplo clássico que a gente tem de sociedade é o da abelhinha. Pode ser o da abelhinha e pode ser ou a abelhinha, ou a formiguinha, ou a vespa. Mas qual que é a ideia? Primeira coisa, tá vendo que aí eu coloquei uma imagenzinha com alguns tipos de abelha? A gente vai ter ali a abelha rainha, né, que morfologicamente ela vai ser maior do que as outras. A gente tem o zangão, que né, vai ser responsável pela proteção da colmeia, assim como da reprodução, e as abelhas operárias. Então, primeira coisa, tá vendo que a gente vai ter uma divisão de tarefas? A gente vai ter castas, que a gente chama. Então, ó, cada organismo tem uma função. Só que eles estão ligados anatomicamente? Não, eles estão separados. Então, você nunca vai ver uma abelha grudada com outra abelha, tudo bem? Anatomicamente separados. Então, imagina que lá, primeiro, que é a colônia, a gente vai ter ali anatomicamente unido. É como se cada parte dessa obelia fosse responsável por uma função. Então, ó, primeiro conceito, colônia, organismos de mesma espécie que desenvolvem né, uma relação harmônica, anatomicamente unidos e com funções repartidas.
Na sociedade, a gente vai ter lá organismos de mesma espécie que desempenham funções diferentes e estão anatomicamente separados. Tudo bem? Eu sei que rola uma tretinha para entender isso daí, mas esse é o conceito. Se estiver anatomicamente unido e for de mesma espécie, vai ter a diferenciação, né, de a repartição de tarefas, vai ser uma colônia. Quando a gente fala de sociedade, a sociedade elas estão anatomicamente separados, também tem a divisão de tarefas, né? E aí a gente tem o exemplo da abelha, a gente tem o exemplo da formiga, a gente tem o exemplo das vespas, tudo bem? Show de bola. Vamos pra frente. Coisa linda. Mudamos, hein? Falando de relações harmônicas e interespecíficas agora. Então lembra lá, intraespecíficas acontecem entre organismos de mesma espécie e interespecífica vai ser aquela relação entre organismos de espécies diferentes. Tudo bem? Então, relações harmônicas interespecíficas, a gente vai ter três tipos diferentes. Três tipos que geralmente são, quando cai no vestibular, as relações desarmônicas, é muito fácil da gente lembrar. É mais fácil você lembrar de competição, de predação, de parasitismo, porque são conceitos que a gente usa em outras matérias, do que lembrar desses daí, tudo bem? Então, na hora que vocês forem dar uma estudada, dar um confere nessa parte de relações ecológicas, dá uma atenção especial para essa parte de relações harmônicas interespecíficas, tudo bem? Porque são os nomezinhos que a gente não usa no dia a dia. Primeira delas, mutualismo, tudo bem? Então, quando a gente fala de mutualismo, vamos lá, primeira coisa, mutualismo é um tipo de relação harmônica interespecífica. Então, quando a gente fala interespecífica, entre dois organismos diferentes, entre organismos de espécies diferentes. No caso do líquen, que é o exemplo que eu dei aí, quem que são os líquens? Associação de algas e fungos. Então, opa, você pega uma alga, pega um fungo, associa os dois, você tem a formação de um organismo que a gente chama de líquen, tudo bem? Show de bola. Imagina que esse líquen, ele vai ter esses dois organismos e cada organismo vai ter uma função diferente. Cada organismo, que cada um é de uma espécie diferente, tem uma função diferente. Então vamos falar primeiro das algas. As algas, elas são organismos fotossintetizantes, tudo bem? Então, quando a gente fala de organismos fotossintetizantes, vão ser aqueles que o quê? Conseguem transformar a energia, conseguem metabolizar energia através do quê? Luz. Então ele pega lá a luz, faz, né, realiza o processo da fotossíntese, ele consegue criar o quê? Açúcar, consegue criar glicose. Então, a alga, ela faz fotossíntese, ela produz a própria energia. Quando a gente fala de fungos, qual que vai ser a função dos fungos? Então, os fungos eles vão ser responsáveis por quê? Por levar água para essa alga, por dar proteção. Então, olha aí que da hora. A gente vai ter a alga sendo responsável principalmente pela produção de energia, então a alga ela é responsável pela produção de alimento, enquanto os fungos são principalmente responsáveis por levar a água até essas algas. Então, tá vendo que cada um deles vai ter uma funçãozinha e os dois estão vivendo juntos. Isso daí a gente chama de mutualismo. Quando dois organismos vivem juntos e ambos vão tirar proveito da situação. Vai ser uma relação benéfica para os dois. Quando a gente fala de protocooperação, e aí vai ficar mais claro quando a gente comparar as duas, só tenta entender o conceito. Quando a gente fala de protocooperação, é o exemplo que eu dei lá naquela primeira live, quando eu comecei a falar de ecologia. Então, na protocooperação, a gente vai ter lá, imagina o Jonas e a Amandinha. Jonas é o ermitão, que vai ser esse crustáceo aí, o paguro, e a Amandinha é a anêmona do mar. Jonas, que é um crustáceo, ele vai nascer com o corpo todo com esse exoesqueleto quitinoso, calcário, que vai ser uma característica da classe dos crustáceos, do filo artrópoda. Então Jonas ele nasce com essa armadurinha inteira, rígida dele, menos na região abdominal.
Lembra lá? Então Jonas, o caranguejo, o paguro, ele vai nascer com o abdômen mole, com a bundinha mole. Qual que é o problema de você ter bundinha mole no fundo do mar, rapaziada? Lá, todo mundo querendo comer o quê? A bundinha do Jonas. Então, o paguro ele vai colocar esse abdômen dentro da concha de outros moluscos, tudo bem? De outros organismos. A amandinha, ela vai ser um organismo séssil. O que é séssil? É aquele que fica fixado no substrato. Então a amandinha fica lá de boa no substrato, ela só se alimenta do que cai em cima dela. A vida do Jonas é difícil. Por quê? Porque tá todo mundo querendo se alimentar do Jonas. Então imagina, se é o Jonas aí na sua casa, fala, meu Deus do céu, todo mundo querendo comer minha bundinha, como que eu vou sair no fundo do mar? Então esse é o problema. Ele se sente vulnerável. O problema da mandinha é que ela não vai ter alimento a hora que ela quiser. Tudo bem? Por ela ser um organismo séssil, ela fica muito à mercê do alimento que cai em cima dela. Um dia, Jonas tromba a Amandinha, falei, aí Amandinha, como que tá a sua vida? Ela fala, nossa, Jonas, tá mó bosta, porque eu não tenho alimento disponível a hora que eu quero, mas a vida é que segue, eu só me alimento do que cai em cima de mim. O Jonas fala, putz, minha vida tá mó bosta também, meu, todo mundo querendo me comer, tá osso, mas fazer o que? Vida continua. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam pra gente falar dessa diferença de protocooperação e mutualismo. Tá vendo que o Jonas está vivendo sem a Amandinha? Um dia os dois se trombaram no fundo do mar e começaram a trocar ideia. Até que o Jonas fala, putz, Amandinha, a gente podia fechar, né? Ela, nossa, como assim? Jonas vai lá, pega a Amandinha e coloca em cima da concha dele. Coisa linda. Pro Jonas é uma relação positiva? Muito. Por quê? Porque além da proteção que ele vai ter dessa concha do molusco que ele pegou, dessa casinha dele, ele vai ter a Amandinha, que vai ser responsável. A Amandinha da família, ela é do filo dos quinidários, então ela vai ter esses quinidócitos que vão soltar as toxinas. Tá bom? Então a gente tem lá a Amandinha na concha do Jonas, positivo para a Amandinha, porque enquanto o Jonas anda, tá vendo que a quantidade de alimento que cai em cima dela vai ser muito maior? Então é um tipo de relação benéfica para ambos, tudo bem? E aí que vem a diferença. Nossa, Thiago, então o mutualismo ela vai ser positiva para os dois e a protocooperação vai ser positiva para os dois. Entende isso daí? Então qual que é a diferença de um e de outro? No mutualismo, a gente vai ter que a relação é positiva para os dois, só que é obrigatório que eles estejam juntos para sobreviverem. Ou seja, os dois estarem juntos é indispensável à sobrevivência. No mutualismo, um organismo não vive sem o outro, tudo bem? No caso da protocooperação, Jonas e Amandinha, eles viveram separados a vida inteira deles. Então, um organismo ele pode viver separado do outro, só que juntinho é mais gostoso, tudo bem? Better together. Show de bola. Vou dar outros dois exemplos para vocês, mais um de cada um, tudo bem? Só para tentar deixar bem claro isso daí. Outro exemplo de mutualismo que a gente tem é a relação simbiótica que a gente vai ter entre o boi, os ruminantes, né, que vão ser aqueles organismos que no sistema digestório vão ter o rumen, né, o maço e abomaço, isso daí assunto para uma outra aula, mas quando a gente fala de ruminantes, eles vão ter o quê? Bactérias dentro do sistema digestório dele, dentro dessa porção digestória, que vão digerir a celulose. Calma. Primeira coisa, nós seres humanos, mamíferos, somos capazes de digerir a celulose? A gente digere celulose? Não digere. Sabe por quê? Imagina que você come aquele milho cozido, vai lá pra praia, compra aquele milho cozido come no isoporzinho, coisa linda. O milho, ele vai ter aquela capinha de celulose em volta dele, tudo bem? Nossa, Thiago, então a gente não digere essa capinha? Não. Por isso que quando você come o milho e vai fazer cocô, o que acontece? Sai o quê? A capinha do milho inteira, só que a capinha do milho agora está recheada de cocô, né? Não está mais recheada com o milho. Mas essa celulose, nós seres humanos, não digerimos. Os ruminantes, eles vão ter bactérias dentro do sistema digestório dele
que vão fazer esse processo de digestão. Então são bactérias que vão soltar a enzima da celulase e essa celulase digere a celulose. Então, os ruminantes vão pegar lá o boi, a vaca, a lhama, eles pegam a grama que, né, os vegetais eles são ricos em celulose. Celulose que é um polissacarídeo estrutural. E aí eles pegam a grama, começam a comer a grama. Aí fica aqui, ó. Aí eles engolem essa grama. Quando eles engolem essa grama, a gente vai ter o que? Essas bactérias quebrando a celulose, digerindo a celulose. Depois que digere a celulose, eles regurgitam, isso daí volta para a boca. Aí eles continuam mastigando mais, até que eles engolem e faz o processo todo da digestão. Tudo bem? Outro exemplo de protocooperação que a gente tem é o exemplo, por exemplo, coisa linda. É o exemplo do jacaré paliteiro e do jacaré, ó, do jacaré e do passarinho paliteiro. Ou seja, o jacaré ele vai lá e se alimenta de carne, o passarinho paliteiro ele vem e começa a se alimentar do resto de carne que está dentro dos dentes do jacaré, entre os dentes do jacaré. É positivo para o jacaré? Sim, porque essas carnes que ficam nos dentes dele podem vir a desenvolver uma série de doenças dentro da boca do jacaré. Então, para o jacaré é bom porque é como se fosse uma limpeza bucal. Para o paliteiro, open food, tudo bem? Então, alimento sempre disponível para ele. Continuando. Comensalismo. Quando a gente fala de comensalismo e de inquilinismo, qual que vai ser a ideia? Primeiro, o tipo de relação vai ser o comensalismo. Pera aí. Calma aí que travou de novo, é coisa linda. Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Pera aí, deixa eu ver se... Tá oscilando, tá oscilando, tá oscilando. Tá, então vamos lá. Quando a gente fala das relações harmônicas interespecíficas da segunda parte dessas relações, ficou faltando uma, que vai ser o comensalismo. Então, o comensalismo é quando uma espécie se beneficia e para outra não faz diferença, que é o caso, por exemplo, do tubarão e do peixe-piloto, ou do tubarão e da rêmora. Então dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Aí a gente tem um tubarão e o peixe-piloto. Vamos pensar, para o peixe-piloto é uma relação positiva? Muito. Por quê? Primeiro que ele vai se alimentar do resto de comida que a gente tem dos tubarões. Segundo, proteção. Quem vai ser o peixe que vai comer um peixe que está debaixo do tubarão? Ninguém. Então tá vendo que para o peixe-piloto é uma relação extremamente positiva? Para o tubarão vai fazer diferença? Não vai. Por quê? Ele está lá, os peixes-pilotos não atrapalham em nada o tipo de alimentação dele e a vida continua. O peixe-piloto está lá tirando proveito, mas não prejudica o tubarão, tudo bem? Isso daí a gente chama de comensalismo. Quando a gente fala de inquilinismo, no inquilinismo ele vai ser um tipo de comensalismo, tudo bem? O inquilinismo não é uma relação harmônica diferente. O inquilinismo ele é um tipo de relação harmônica dentro do comensalismo. No inquilinismo, vamos lá, o que é um inquilino? Alguém que mora, por exemplo, na sua casa, tudo bem? Então, quando a gente fala de um inquilino, no caso de relações ecológicas, é quando uma espécie ela vai viver em cima de outras, tudo bem? Então, você tem ali uma árvore. Nessa árvore vai viver uma plantinha, tudo bem? Essa plantinha ela vai tirar uma série de proveitos, como assim? Se você fosse uma plantinha, você ia preferir viver no chão ou em cima da árvore? Então, a ideia é que viver em cima da árvore é mais positivo. Por quê? Primeiro, você fica longe da ação de herbívoros. Ou seja, é mais fácil para um herbívoro comer você no chão do que em cima da
árvore. Segundo, lãs, a competição por luz é muito séria entre os vegetais, tudo bem? Então, quanto mais alto você ficar, melhor é para que você seja iluminado, tudo bem? Então, fica melhor essa taxa de iluminação. Show de bola! A gente chama essas plantinhas que vivem em cima de outras de epífitas, tudo bem? É o nome que a gente dá. Então, falou de epífita, com certeza ele já está falando sobre inquilinismo. E aí, por que a gente não pode falar que o paguro ele é um tipo de inquilinismo? Porque no caso do paguro, ambos vão ter a relação positiva, tudo bem? Vai ser positivo para os dois. Então, no inquilinismo, a gente vai ter que, por exemplo, para a epífita ela vai ser positiva, só que para a árvore que está segurando essa plantinha, a vida continua, não vai fazer diferença, tudo bem? Show de bola. Tá, questãozinha. Da onde surgiu a concha para o primeiro paguro do planeta? Então essa é a questão. Na verdade a gente não sabe. Mas os bivalves, os moluscos, sempre existiram. Então sempre teve essas conchas. Em algum momento, e claro, isso daí a gente vai ter que entrar num outro assunto, que é a parte de especiação. E aí a gente vai falar de evolução. Mas a concha sempre estava lá. Em algum momento ele começou a usar essa concha. Tudo bem? E aí ele obteve um sucesso maior evolutivamente. Essa é a ideia. Vamos continuar. Então, ó, quando a gente fala de relações desarmônicas, as relações desarmônicas, elas vão ser aquela onde um dos organismos vai sair prejudicado. No caso de relações desarmônicas intraespecíficas, vão ser aquelas relações desarmônicas entre organismos de espécies diferentes. Então, dois tipos de relações desarmônicas que a gente tem entre organismos de espécies diferentes. Primeira delas, canibalismo. Então, lá no canibalismo, a gente vai ter um organismo se alimentando de outro organismo da mesma espécie. Por exemplo, louva-a-Deus, que não deveria chamar louva-a-Deus, lembra lá? Deveria chamar louva-a-deusa. Por quê? Ele vai lá, a fêmea vai lá, né? Depois da cópula, ela arranca a cabeça do macho para ter energia para conseguir gerar a prole. Então, canibalismo, a gente vai ter uma série de exemplos que a gente comentou, tudo bem? Vamos pegar lá no caso do tubarão. Existem espécies de tubarão, tudo bem? Não são todos, mas algumas espécies de tubarão, a mamãe tubaroa teve 12 tubarõezinhos, não tem como ela alimentar os 12, e qual que é a ideia? A única fonte de alimentação vai ser o quê? Os irmãozinhos. Então um começa a comer o outro até só ter um tubarão e esse conseguir ter energia o suficiente para se desenvolver, para nascer, para crescer. Quando a gente fala de competição, a gente está falando da competição de recursos. Ou seja, esses recursos que podem ser alimento, que podem ser espaço, que pode ser, enfim, parceiro reprodutivo, vão gerar competição entre organismos. Esses organismos podem ser de mesma espécie, tudo bem? Então você pega lá, sei lá, dois ursos que estão, né, nesse caso, imagina que ambos estão competindo pelo parceiro reprodutivo. Ou seja, os dois estão competindo para ver quem vai poder se reproduzir, né? Quem a fêmea vai escolher. E aí tem uma parada muito legal em bio, que é quem que é mais bonito no reino animal? O macho ou a fêmea? Então quem que vocês acham? Quem que é mais bonito? O macho ou a fêmea? Eu tô falando de todas as espécies, né? Claramente o macho sempre é mais bonito, tudo bem? Sempre, sempre. Então você pega leão, quem que é mais bonito? O leão macho, que tem a juba. O pavão, quem que é mais bonito? Pavão macho. Canarinhos, pássaros em geral, geralmente quem que vão ser os coloridos? Que vão cantar, né? Que vão ter a siringe mais desenvolvida, que vão ter o canto. Macho. Tudo bem, é sempre macho. Macho é mais bonito, macho faz mais coisas. Por que que macho vai ter todas essas características positivas? Por uma grande questão que é a fêmea que escolhe, tudo bem? Então a fêmea sempre escolhe o parceiro reprodutivo. Por isso que o macho tem que ter uma maneira de cortejar a fêmea. Certo? Tá bom. Então esses são os tipos de relação desarmônicas e intraespecíficas, tudo bem? Relações desarmônicas e interespecíficas. Então,
quando a gente fala de interespecíficas, acontece entre organismos de espécies diferentes. Predatismo, um organismo se alimentando de outro. Esse daí tranquilo, tudo bem? Positivo para quem come, negativo para quem é comido. Carnivorismo, quando um organismo se alimenta do outro, mas come carne, tudo bem? Carnivorismo, carne, herbivorismo, plantas. Então, isso daí a gente chama de predatismo, tudo bem? Um organismo se alimentando de outro. Competição, mesma coisa que a gente tem, só que agora de espécies diferentes, entre espécies diferentes, como é o caso aí do acatina e do megalobulimos. Rapidinho essa história para vocês, mas o megalobulimos, ele vai ser uma espécie vai ser uma espécie nativa nossa do Brasil. Então ali na Baixada Santista você vai ter um monte de megalobulimos. O acatina é o caracol gigante africano. Qual que é o problema? Esse acatina ele é usado para escargot, né? Para fazer escargot, uma das utilidades dele. Um tempo atrás veio um cara e falou, né, um tempo atrás, isso umas décadas atrás, um cara trouxe o acatina para o Brasil e falou, meu, vou fazer uma produção de acatina que o brasileiro ele vai começar a comer escargot. Resultado, brasileiro não começou a comer escargot, porque nunca foi da nossa cultura, e a gente teve que soltar todos esses acatinas na mata. O que acontece? Esse acatina começa a competir pelo mesmo nicho ecológico do nosso megalobulimos. E aí, qual que é o problema? O megalobulimos, que é o nosso nativo, ele já está inserido em toda uma cadeia trófica, ele já está inserido no nosso ecossistema. Essa competição entre espécies diferentes é extremamente ruim, porque o acatina, que é a espécie invasora, é uma praga, tudo bem? O megalobulimos, ele é o nosso nativo, então ele já está inserido. Então isso é um tipo de competição que a gente tem entre organismos de espécies diferentes. Parasitismo. Um organismo, ele vai parasitar outro organismo. Ou seja, qual que é a diferença de parasitismo para predatismo? Predatismo mata, tudo bem? Então o organismo ele tem que matar outro para se alimentar. Parasitismo não. É interessante para o carrapato que o ser humano morra, que o boi morra, que o cachorro morra, quem ele estiver parasitando morra? Não. Por quê? Porque se morrer, acabou a fonte de alimentação, tudo bem? Se acabar a fonte de alimentação, ele vai tirar alimento da onde? Não vai. Então, parasitismo não é interessante que um organismo parasitado morra, tudo bem? Para a gente terminar essa parte de relações desarmônicas interespecíficas, a gente fala do amensalismo. Esse amensalismo, então, a gente vai ter o quê? Imagina que, vamos pegar lá Fleming. Fleming ele era um cientista, né? Ele era um estudioso. E qual que é a ideia do Fleming? Fleming ele era um cara que tentava desenvolver uma maneira de criar um antibiótico, um remédio para que parasse o crescimento bacteriano. Fleming ele usava essas plaquinhas de cultura para tentar achar substâncias. Então imagina que aqui eu tenho uma placa de cultura. Fleming ia lá e pingava Coca-Cola para ver se a Coca-Cola fazia com que as bactérias parassem de crescer. Ele testava vários componentes para ver se o crescimento bacteriano era interrompido. Então, Fleming passou muito tempo da vida dele dedicado a esse estudo e ele nunca descobriu uma substância que fizesse as bactérias pararem de crescer. Até que um dia Fleming estava fazendo o projeto dele, né? Ele deixou a plaquinha dele em cima da mesa, então deixou a plaquinha em cima da mesa e foi viajar. Quando ele voltou, ele olhou para a plaquinha que ele tinha esquecido em cima da mesa e ele viu que as bactérias tinham se desenvolvido na beirada, porém no meio não tinham se desenvolvido. No meio a gente tinha a presença de um fungo. E aí, quando ele viu esse fungo, ele viu que no fungo a gente tinha uma característica antibiótica. Esse fungo, ele deu o nome de penicilina. E aí foi que Fleming descobriu esse antibiótico que foi usado durante muito tempo. Então, quando a gente fala de amensalismo, a gente está falando dessa relação entre organismos de espécies diferentes, onde um organismo ele vai parar o crescimento de outro, tudo bem? Então, uma espécie ela para o crescimento de outra. Para a bactéria que vai ter o crescimento parado, por exemplo, né, um dos exemplos que a gente tem de amensalismo, mas para a bactéria que teve o crescimento parado é negativo,
Para o fungo, para a penicilina no caso, não faz diferença. Então no amensalismo, uma espécie é prejudicada, enquanto a outra não faz diferença. Tudo bem? Certo. Então, vamos lá. Só para a gente dar o último confere. Relações. Elas são divididas entre intraespecífica e interespecífica. As relações intraespecífica entre organismos de mesma espécie, as relações interespecífica entre organismos de espécies diferentes. Intraespecíficas harmônicas. Colônia, um exemplo. Na colônia, organismos anatomicamente unidos, que têm funções diferentes. Exemplo, obelia, caravela portuguesa. Harmônica intraespecífica, sociedade, de funções separadas, porém a gente tem a presença de castas, a gente tem vários tipos de funções diferentes, como é o caso da abelha, rainha, operária, o zangão. Tudo bem? O que diferencia a colônia de sociedade anatomicamente unido a anatomicamente separado? Desarmônicas, canibalismo e competição. Então, canibalismo é quando uma espécie, um organismo, né, da mesma espécie se alimenta de outro, né, da mesma espécie. Então, o organismo de uma espécie se alimenta de outro da mesma espécie. Por exemplo, louva-a-Deus, louva-a-deusa, a gente tem a viúva negra, a gente vai ter, enfim, os tubarõezinhos, a gente tem vários tipos. Até o ser humano, lembra quando teve aquele acidente no topo da montanha lá, caiu o avião lá na neve, aí o ser humano teve que comer pedaços dos passageiros que morreram, então coisa linda, né? Canibalismo. Competição, recursos, ou seja, o nicho ecológico, alimento, espaço, parceiro reprodutivo, tudo isso gera essa relação de competição. Se for de mesma espécie, competição intraespecífica. Interespecífica, espécies diferentes. A gente tem lá harmônicas, mutualismo, comensalismo e inquilinismo. Mutualismo, protocooperação, comensalismo. Mutualismo e protocooperação, positivo para os dois. Qual que é a diferença? No mutualismo, positivo para os dois, só que é obrigatória a sobrevivência. Protocooperação, positivo para os dois, só que um pode viver separado do outro, juntinho é mais gostoso, better together. Então, mutualismo, líquen, bactérias que digerem a celulose nos ruminantes. Protocooperação, paguro e anêmona, caranguejo, jacaré e passarinho paliteiro. Comensalismo, positivo para um, para o outro não faz diferença. Caso do tubarão e do peixe-piloto, positivo para o peixe-piloto, para o tubarão não faz diferença. Um tipo de comensalismo é o inquilinismo. No inquilinismo, a gente vai ter lá que uma espécie tira proveito da outra, só que para a outra não é negativa. O caso das epífitas. Então tá aqui a árvore, a epífita mora em cima dela, relação positiva, harmônica. Desarmônicas agora entre espécies diferentes. Amensalismo, uma espécie para o crescimento da outra. Por exemplo, uma bactéria e um antibiótico. Antibiótico e bactéria. Antibiótico para o crescimento da bactéria. Para a bactéria, negativo, para o antibiótico, não faz diferença. Competição, mesma coisa lá da intraespecífica, só que agora acontece entre espécies diferentes. Caso do acatina e do megalobulimos. Parasitismo, uma espécie parasitando outra, tirando proveito, né, seja um hematófago, mas enfim, uma espécie que parasita outra, porém não é interessante que o hospedeiro morra, tudo bem? No predatismo, um organismo se alimentando de outro, só que é obrigatório, né, é necessário que a presa seja morta para que o predador consiga se alimentar. Tudo bem? Vamos lá.